Irmãos, mais uma vez, que alegria mesmo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial. É um tema que nos é muito caro, muito importante e muito significativo para nossas vidas enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto aqueles que foram levantados por Deus. Irmãos, na igreja só existem dois tipos de pessoas. Aquela que está chegando ferida e aquela que chegou ferida e foi acolhida e agora ela colhe. Então, na comunidade da fé, você só tem duas condições para você estar. Ou você chegou ferido, você está no início da sua caminhada e você chegou ferido, você chegou machucado pela vida, pelo pecado, e você está sendo acolhido, ou você já foi acolhido e você está acolhendo alguém. Na igreja de Jesus não tem a terceira via. Você entende isso? Ou você está no lugar de ser acolhido, porque você está chegando agora, e você veio machucado pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, e você vai receber acolhimento, você vai receber amparo. Ou você já está no lugar de cuidar de outras pessoas. Não tem a terceira via. A terceira via é a rebelião. E não é uma via. É uma rebelião à via. Porque a via vamos lembrar? Ou eu estou sendo acolhido, ou eu agora me tornei instrumento de acolhimento. Então vamos para a gente guardar no coração. Você guardar no coração o seu lugar na igreja. Ou você está sendo ou você está acolhendo. O contrário disso é rebelião. Você entende? O contrário disso é rebelião. Porque Deus não tem filhos colocados aqui para que a vida deles funcione e ele arregimente um montão de outros filhos que ficam lá para fazer a vida dele funcionar, segundo ele quer. Não. Deus tem filhos que estavam machucados e perdidos, e ele vai lá e acolhe, cuida, e com o consolo que ele recebeu, agora ele vai se tornar consolador de outros. Por isso, essa temática que nós vamos conversar aqui, ela é fundamental no cumprimento do nosso papel. Por quê? Quem é a igreja? A igreja é aquela que dá voz aos que não têm voz. A igreja é aquela que está aqui para pôr em liberdade os oprimidos. A igreja, ela está aqui a anunciar tudo isso e materializar tudo isso. Por quê? Porque o reino de Deus foi inaugurado na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas o reino de Deus, pela pessoa de Jesus de Nazaré, foi transmitido aos seus discípulos, para que seus discípulos estabelecessem, sinalizassem o reino que foi inaugurado em Cristo. E no reino de Deus, nós cuidamos dos órfãos, das viúvas, nós cuidamos dos pobres, nós acolhemos o estrangeiro. Acolhemos o estrangeiro. E isso com os seus múltiplos significados. Portanto, hoje nós vamos conversar sobre a temática do abuso infantil. E você está vendo aqui duas pessoas maravilhosas e lindas aqui ao nosso lado. Que bênção. Todo esse esforço, irmãos, da gente estar aqui meditando comunitariamente, é para dar um testemunho de que ser igreja é fazer tudo comunitariamente, inclusive meditar na palavra. Ser igreja é não viver segundo o espírito do Caim, que não se via cuidador e responsável pelo seu irmão.
Então, nós vamos começar. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. E nós vamos fazer uma leitura de forma basal e a gente vai conversar, tá? Nós terminamos agora em maio, foi o maio amarelo, não é isso? Laranja, amarelo é outro, né? Setembro, como é que é? Setembro que é amarelo, né? Agora mais laranja. Hã? Que é o setembro amarelo, mas o maio é laranja, que vai tocar sobre essa temática toda do abuso. Então, segundo Samuel, capítulo 13, nós vamos meditar nessa história, segundo esse livro, e vamos lá. Vamos começar devagar, tá bom? Todo mundo abriu? Amém? Todo mundo abriu? Amém? Segundo Samuel 13. Leiamos. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, aproximou-se de Tamar, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Nós vamos começar aqui, agora, ver um caminho, ver uma estrada, ver um percurso para que o abuso aconteça dentro de uma casa ou dentro de um ambiente. Nós vamos ver aqui um caminho tracejado e um ambiente que facilita o abuso. Por exemplo, quantos pais aqui gostariam de saber que seu filho foi abusado sexualmente? Quantos pais aqui gostariam de como é que eu vou falar? Que se pudessem proteger os seus filhos, gostaria de aprender com a palavra alguns princípios norteadores, a fim de que não criassem um ambiente propício para eles. Por exemplo, você sabia que por mais que você ame seu filho, você pode criar um ambiente favorável para que ele seja abusado? Para que ele sofra abuso? Você sabia que por mais que você tenha um carinho e tenha medo disso, por mais que você tenha medo disso, você pode, se você vive desavisadamente, você pode facilitar para que o seu filho, o seu neto, seja abusado? Então nós vamos ver aqui, irmãos, algumas coisas que às vezes nós vamos percorrendo e que acabam facilitando o abuso dentro da nossa casa. Em primeiro lugar, irmãos, no versículo 2, eu queria que você lesse aí, por gentileza, o verso número 2, na sua versão. Vamos ler juntos? Na sua versão. Aminon ficou angustiado a ponto de, por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Existem dois tipos de um abuso ou de um abusador. Existe um tipo de abusador crônico. Existe um tipo de abusador crônico, que isso está lá inserido nele, que isso está lá cronificado nele. Depois Patrícia vai falar melhor sobre isso. E existe um tipo de abusador pontual.
ele abusa pontualmente de uma pessoa, e às vezes de uma criança. E o que pode levar esse abusador pontual? Eu vou dar um exemplo, porque isso tem naturalizado cada vez mais na vida das pessoas. Você sabe que a pornografia, ela exerce o mesmo nível de vício, ou até pior do que uma droga. E como toda droga alucinógena, quanto mais você usa, mais você quer. Quanto mais você usa, mais você quer e mais você se torna preso àquilo. Pessoas que mergulham a sua vida na pornografia têm uma forte tendência de se tornarem abusadoras. Pode não ser de criança, pode não ser até de crianças, mas em linhas gerais elas vão abusar de outras pessoas de outras formas, ainda que seja por consentimento. Por exemplo, pessoas que às vezes estão mergulhadas em pornografia e vão cada vez mais indo a níveis profundos, cada vez mais a níveis degradantes, cada vez mais a níveis mais complexos, elas podem adoecer de tal maneira que elas perdem o limite e a noção da fronteira. Por exemplo, no verso número 2, Aminon ficou angustiado, a ponto de adoecer. Às vezes as pessoas vão construindo imagens, fantasias na sua cabeça, e a pornografia, ela se encarrega de facilitar isso, que ela pode perder a fronteira. Ela pode se perder da fronteira. Irmãos, conheço muitos casos de gente que era gente boa, bacana, legal, e que começou a se insinuar para adolescentes de 10, 11 anos. Começou a fazer isso porque viciou tanto a sua mente na pornografia que chegou a se perder do limite da fronteira. Começou a se exibir. Começou a se exibir na frente de adolescente, de 10, adolescente não, de criança, de 10, 11 anos de idade. Por quê? Porque, meu irmão, todo ser humano, ele carrega em si uma herança adâmica. Todo ser humano carrega em si uma degradação que nós não somos capazes de medir ou de mensurar o que está dentro de nós. Nós temos uma herança adâmica destrutiva, nós temos uma herança adâmica extremamente ruim, e quando nós brincamos com a natureza, você não sabe o que está aí dentro de você e o que você é capaz de fazer. Quando você para de ouvir a Deus e começa a dar ouvido às suas fantasias, aos seus olhares, você não sabe o que você pode ser capaz de fazer. De maneira que, ainda que você não seja um abusador crônico, você pode pontualmente se tornar um abusador de alguém de alguma maneira. Porque você brincou com aquilo que Deus sempre disse no seu coração. Dentro de um homem não há bem nenhum. Dentro de um homem não há nenhum que faça o bem. Não há. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, olha para o lado aí. Olha para o lado aí. Está olhando para o lado? Parece gente boa ou não parece? Parece. Começa a fantasiar. Começa a mergulhar a sua vida na pornografia e que talvez você não se torne abusador de uma criança. Talvez.
mas provavelmente você vai se tornar abusador de quem convive com você. Porque você passou a mergulhar a sua mente em fantasias e esqueceu que dentro de você há um mar de podridão, que se não fosse a graça de Deus, que dentro de mim e de você tem uma fossa, que se não fosse o tampão da graça de Deus impedindo isso, há muito nós nos destruiríamos. Patrícia e Daiane vão comentar um pouco sobre essa parte aí do abusador crônico e pontual. Bom dia, irmãos. Eu quero primeiro agradecer a Deus. Estou muito grato ao Senhor, né, pela nossa maturidade enquanto família, comunidade de fé, em poder abordar um assunto como esse. Né? A gente colocou lá nos status, né, alguns irmãos do Ministério Infantil, abuso sexual. O que a igreja tem a ver com isso? Exploração sexual, infantil, de adolescente. O que a igreja tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Porque, como o pastor disse, nós somos aqueles que acolhemos e damos voz aos que não conseguem falar, que são calados. Então, esse é um espaço de cura e libertação, principalmente daquilo que um abuso pode causar na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, e que vai se tornar um adulto e que vai trazer várias mazelas acarretadas por conta desse abuso em sua vida. Então, quando o pastor falou aqui, né, da questão do Amnon, e a gente fica pensando, né, a Bíblia não quis esconder nada. Nossa, mas a Bíblia é um livro divino. A Bíblia traz, sim, a direção, traz, e por isso ela trouxe um assunto como esse. Um abuso, um estupro dentro intrafamiliar, que é algo que a gente quer falar bastante também. Assim, não teremos tempo tão hábil para isso. A gente conversando viu que a gente precisa abordar esse assunto outras vezes. Não vai dar tempo de esgotar, não é a nossa intenção, mas a gente quer, sim, alertar os irmãos a se comprometerem, a se responsabilizarem pelo seu papel enquanto pais, enquanto avós, enquanto tias, enquanto irmãos, enquanto pessoas que têm crianças que passam pela sua vida e adultos que sinalizam também a dificuldade da mazela que foi acarretada por conta de um abuso. Então, eu sou muito grata a Deus por esse espaço, por esse momento que a gente pode criar aqui para acolher essa palavra. E a Bíblia traz para a gente. Por que ela não ocultou uma coisa tão desastrosa e que a gente não gosta de falar? É indigesto. A gente acabou de tomar um café tão gostoso ali fora, né? Eu ganhei até um bolinho de laranja sem lactose. Alguém fez e falou, pode comer. Eu comi. Tão bom, né? Mas um assunto como esse é indigesto. Parece que não desce bem na nossa garganta, nas nossas entranhas. Mas é preciso falar, porque o pecado veio e mazelou a gente nessa condição. Então, quando ele falou aqui sobre as duas questões de abuso, porque formas são várias, tá? Vocês pesquisam lá direitinho, se interessem, não vai dar tempo de a gente falar tudo, mas tem várias formas de se abusar sexualmente uma criança ou um adolescente. Inclusive, sem nem tocar na criança, sem nem tocar no adolescente. Aqui a Bíblia traz um momento, um evento de toque e até uma violação, um estupro. Mas existem as formas que nem são tocadas. Então, todo abusador é um perverso. Independente dele ser pontual ou crônico, é perversão, tá? É uma perversão. Não é uma condição que ele precisa tratar-se. Ele precisa procurar ajuda. Se tem alguém aqui que está ouvindo, aqui presencialmente ou online, procure ajuda, porque o que acontece com você é uma perversão. A forma como você olha e trata uma criança ou um adolescente é uma perversão. Sendo você um adulto, então, independente de ser uma condição pontual ou crônica, ele é um perverso. E independente da forma como isso despertou, ele é um perverso. Ponto. Ele precisa de cuidado. Ele é um perverso. Assim como um adúltero é um adúltero. Ele pode ter adulterado pontualmente, ou ele pode ter levado uma vida de adultério. Ele é um adúltero. Ele vai ter que tratar isso. Ele não deixa de ser filho de Deus, mas ele vai ter que tratar isso. Então, uma das questões que a gente coloca bastante é essa, que é a condição para se abusar de alguém é a perversão. A perversão da forma de olhar, pensar
e sentir a sexualidade. Porque para eu desejar um corpo infantil ou uma pessoa que poderia ser minha filha, minha irmãzinha, isso é uma perversão. Então a gente precisa ter essa consciência, tá? Então, independente se é pontual ou crônico, e o que a gente coloca aqui também? Independente também de ser pontual ou crônico, vai mazelar a psique, a vida de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, e vai se estender se não houver um tratamento adequado, se não houver um acompanhamento, se chegar à vida adulta assim, vai se estender para a vida toda, até ela procurar uma ajuda e ser tratada. Tem esperança, tá? A gente está falando das mazelas. Então, independente de ter sido crônico, ter sido recorrente, que aqui a gente fala o crônico é aquele que pratica várias vezes, ou ter sido pontual, foi um evento e acabou, aquela pessoa vai sair marcada. Ah, mas com você foi uma vez só, comigo foi até de 6 a 12 anos. Não importa, aquele com 6 a 12 anos vai ter bastante mazela, mas aquele de uma vez só também vai. Então a gente não pode minimizar. E aquela pessoa que fez, aí eu queria só colocar também para chamar a atenção, que aquele cara que fez pontual, nem sempre ele vai fazer pontual. O que seria isso? Pontual foi com ele, pontual foi com ela, mas comigo também foi. E olha quantas vezes então foi. Então, pontual foi com você, foi comigo. Foi uma vez só, mas quantas pessoas ele procurou? Então, ele é crônico. Pode ter sido pontual com a pessoa abusada, mas ele está sempre procurando alguém. Então, é preciso também prestar atenção. Pode ter aquele que por conta, né, de um acesso, porque o que acontece, irmãos? Não sabemos... Aí vamos falar assim, ele falou teologicamente. Psicologicamente, não sabemos as mazelas que carregamos internamente. Eu nunca usei droga. Assim, nenhuma. Tô abrindo meu coração para os irmãos. Não sei se eu experimentar uma droga que pode mexer com a minha condição neurológica, psíquica, e eu ficar viciada. Porque tem pessoas que vão usar, existem tipos de drogas que as pessoas vão usar e vão conseguir falar assim, não quero, só experimentei. E tem pessoas que vão experimentar e vai ficar dependente a vida toda. Acabou. Mexeu na condição neurológica e psicológica dela, que gerou a dependência. Então, existem questões da pornografia, como ele colocou, ou de outras questões aí que podem acessar, né, nessa questão da promiscuidade, da sexualidade desvirtuada, que podem acessar mazelas na gente, que você não sabe a obscuridade que o pecado causou em você. E aí, psicologicamente falando, você não sabe se no seu DNA almático, que você traz aí da sua raiz aí, das suas condições aí almáticas, das pessoas que formaram sua parentela, o que tem lá? Pode ter assassino, você sabe tudo? Eu não sei tudo dos meus antepassados, principalmente da parte do meu pai. Não conheço quase ninguém. Não sei se tem. Esses dias eu fiquei sabendo, vou falar porque eu acho que não tem acesso mais, eu acho que ela já é até falecida, mas esse dia eu fiquei sabendo que a minha avó, até brinquei com o pastor, né? A minha avó paterna, ela adulterou, né? O meu avô, né? Ficou sabendo. Esses dias que eu me liguei nisso, falei, meu Deus, tem essa condição para mim aí. Porque a minha avó materna não, a minha mãe não, mulheres muito íntegras. Você casou bem, né? cara. Mas está na minha árvore. Vai eu brincar com a questão da sexualidade? Tá dado. No meu DNA almático, tá dado. Tem mulheres que têm essa mazela lá. Então, eu estou colocando esse exemplo para a gente acessar isso. Você não sabe, eu também não sei o que tem aqui. Então, não é para a gente se expor, para a gente acionar algumas coisas que são, assim, infelizmente, podridões dentro de nós. Existem teóricos da área da saúde mental que falam isso, que a condição da psique humana deveria ser muito mais estudada, principalmente se olhando para essa condição da perversão, porque existem coisas tão mazeladas dentro de nós, que a gente não sabe, que a gente não conhece. Então, é preciso estar atento a isso. E eu queria que os irmãos guardassem isso. Um abusador é um perverso. Ele tem que se tratar. Ele tem que ser punido na condição da lei. Tem que ser parte do tratamento é essa também.
tá? Ele também ser denunciado, por isso que a gente fala da denúncia, ser entregue. Para aquele que já está adulto e não foi, que a gente vai falando outras coisas aqui também que vão encaixar. Mas para aquele que sabe de uma criança, é preciso tentar buscar essa denúncia, irmãos, sim. E assim, para a gente fechar esse primeiro tópico aqui, a Daiane falar, eu vou bater nessa tecla para, em nome de Jesus, você entender como é que isso é grave. Patrícia falou que existem tantas formas de abuso. Cada vez mais precocemente, as crianças estão tendo acesso à pornografia nos seus celulares. Isso é uma forma de abusar delas. Isso é uma forma de abusar delas. Elas não têm condições nenhuma de dizer não. Aquilo vai mexer com a curiosidade, com a adrenalina dela. E agora eu vou falar para você, e que talvez você possa discordar, mas aí medita e o tempo vai te dizer isso. Todo pornógrafo. O que é um pornógrafo? Alguém que assiste pornografia. Todo pornógrafo é um abusador de alguma forma das pessoas que convivem com ele. Não tem jeito, ele vai abusar. Ainda que seja da esposa dele, porque ele vai transar com a esposa dele, imaginando o que ele viu lá. E ele vai submeter o cônjuge dele àquilo que ela não é para ser submetida, às fantasias dele. Isso de forma rasa, isso de forma basilar. Todo pornógrafo é um abusador, é um perverso. É um perverso. Isso não pode ser naturalizado. Isso não é normal. Isso não é de Deus. Você está provocando e sujeitando um outro ser humano a uma condição que ele não foi criado para ser. Isso é abuso, isso é perversidade. Você entendeu? Então, pais que ficam assistindo filmes, que tem cenas, e você, é normal, e seu filho está lá, você está abusando. Séries que vão passar, porque como é que funciona a pornografia para a mulher? A pornografia para a mulher não funciona escrachada, igual é para homem. A pornografia para a mulher tem um enredo, tem uma história, 50 tons de cinzas. Tem lá uma história, tem lá um enredo que vai envolvendo uma coisa e no final vai ter um negócio. Mas tudo dentro de um enredo, porque mulher, por exemplo, mulher e homens fantasiam de forma diferente. Para o homem, a mulher, quanto menos vestida, melhor. Para a mulher, quanto mais o homem vestido, melhor. Porque mais ela fantasia o quê? O despia aquele cara. Vai, sim, vai. Então, se a gente não tiver sensibilidade, você pode estar criando um espaço dentro da sua casa para que seu filho seja abusado, porque você mesmo começou a introduzi-lo no mundo pornográfico. As músicas, irmãos, as músicas hoje, quanta pornografia, quanta sensualização nas músicas. E a gente permite as nossas crianças ouvirem, e a gente ainda acha engraçadinho quando dança e faz passinhos sensualizados. É preciso a gente ter atenção com relação a isso. Eu conversava com uma irmã, onde ela relatou uma condição de uma criança de 10 anos, que foi falar que estava apaixonada por uma coleguinha, e ela falou de forma assim, extremamente aviltante do corpo da coleguinha, de extremamente pornográfica a forma como ela queria fazer com a coleguinha, o que ele gostaria de fazer. E aí ela perguntou para ele, mas por que você quer fazer isso com ela? Porque eu estou apaixonado por ela, que eu gosto dela. Mas é isso que você quer fazer com ela? É desse jeito? Porque quem está apaixonado faz assim. Como ele aprendeu isso? Aonde ele aprendeu isso? De que forma ele aprendeu isso? Que eu vou jogar ela assim, eu vou fazer com ela assim. E a menina chorando do lado dele. 10 anos. Já se sentindo o quê? Abusada. Já se sentindo o quê? Agredida. Mas por que isso? Pela forma como a gente vai permitindo essa condição chegar para as nossas crianças. Essa menina ainda chorou, mas e se ela achasse normal também? E se ela se achasse também não?
Eu estou ouvindo aí que é só as cachorras, essa é antiga, tá? Né? Só as cachorras, então é isso mesmo. Que me joga para lá, me joga para cá, eu tenho que fazer assim. É isso mesmo. Ele não está errado não, e é isso que eu vou fazer. E aí a gente vai se permitindo desconstruir uma condição dada pelo nosso Pai, que é abençoadora para os afetos. Que entra no próximo tópico. Distanciamento afetivo emocional, que é uma das causas do motivo, né, dos abusos entrarem em nossas casas, em nossas igrejas. Quantos de nós, pais responsáveis, terceirizamos a educação dos nossos filhos? Porque a gente precisa ir trabalhar, porque a gente precisa fazer outra coisa que não dá para vigiar, que não dá para cuidar, mas quando a gente percebe, a gente já não tem mais os nossos filhos. E não há mais ligação, não há mais conexão. Então, a gente vai se afastando periodicamente e assustadoramente dos nossos filhos. A gente teve um caso que uma criancinha, ela desenhou a bonequinha dela, da pessoa que ela mais confiava. Eu não sei você, mas se meu filho desenhasse qualquer brinquedo, eu ficaria arrasada. Onde eu estava, que eu não vi nos momentos todos que meu filho precisava de mim? Onde eu estava? Então, assim, quando a gente tem filhos, eu estava meditando, né? Porque quando eu cheguei no Ministério Infantil, eu não tinha Sara e Emanuel. Eu não tinha filhos gerados aqui. Deixa eu ministrar no meu coração. Porque não são eles. É a sua vocação de maternar. Você foi chamada para ser mãe, independente de ter filhos do seu ventre ou não. Então, quando eu cheguei aqui, já fui direto ao Ministério Infantil, onde eu estou até hoje. Porque eu me vejo como com essa vocação de cuidado. Porque eu vejo você, mulher, você, pai, com esse legado e vocação de paternidade. Não há como fugir disso. Só que isso não se resume só à minha casa. Então, só para a gente ter uma ideia, porque eu não estou no Ministério Infantil porque eu tenho filhos. Eu estou porque é minha vocação, porque é a minha missão. Amém. Então, quantos de nós não fugimos disso? Porque dá trabalho, cuidar de criança dá trabalho mesmo, não é visto muitas vezes. A gente passa perrengue danado em muitas situações, mas é a nossa vocação, é a nossa missão. Então, fugir disso, negligenciar a nossa missão, é abrir uma porta enorme para o abuso. É abrir uma porteira gigante para que a gente vai entrar. Gostaria até que os irmãos abrissem aí Deuteronômio 22:8, por gentileza. E isso não quer dizer, gente, que enquanto a gente está cumprindo a nossa vocação, não vai acontecer. Isso que a gente já estava até falando no início. O pecado nos contaminou. A nossa árvore, Patrícia levantou a questão da árvore. A nossa árvore, a gente não faz ideia do que tem. Mas se eu olho para Adão, se eu olho para lá, para Adão e Eva, eu sei muito bem o que tem nas minhas entranhas. Tem assassinos, tem também estupradores, tem abusadores, tem negligenciadores, tem omissos. Então, tudo isso está aqui. E está aí também, porque o pecado que estava lá está aqui. Então, não dá para fugir. Não dá para a gente abaixar a guarda e dizer que comigo não vai acontecer. Porque é sobre nós, a nossa história. Vamos ler, irmãos? Deuteronômio 22:8. Quando edificares uma nova casa, far-lhes-á no terraço um parapeito, para que nela não ponhais culpas de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Aí eu fui pesquisar porque esse parapeito, né, naquela época, mas eles costumavam orar muito nesses lugares. Então ficava muita movimentação. Então era muito perigoso porque era alto e qualquer um podia cair. Só por que a Bíblia faz questão de trazer isso para a gente? De nos lembrar, de nos colocar nesse momento de proteger a nossa casa com esses parapeitos. Porque a gente abre porteiras para o sangue. Entende? A gente abre uma porta enorme para um pecado que já está aí, não tem mais para onde fugir, mas por omissão, por negligência. Não por intenção e consciência. Eu não enfrento o pecado por, vou lá à toa e fui e venci. Não, é por intenção. Porque eu não posso acordar de manhã e achar que vai ficar tranquila a minha vida. Porque o pecado continua correndo aqui.
Entende? Então não dá para fugir disso. Construa o seu parapeito, cumpra a sua vocação, a sua missão, não com a intenção de não acontecer, porque a gente não sabe. Mas com a intenção de gerar vida e conscientizar de quem você é e seu filho também. É porque nós não teremos, assim, como garantir que ninguém vai passar por isso. Não, se eu fizer, não tem os 10 passos, 7 passos, faça isso, faça aquilo, e você vai garantir que não aconteça. A gente tem sim como buscar a prevenção, lutar por ela, e caso aconteça, porque não tem condição financeira que vai defender, não tem condição social, cultural. Né? Cultural, não tem. Todo mundo está vulnerável a isso. Por isso a gente está colocando a fala sobre isso, a importância sobre isso. Quando a Daiane falou aqui, né, da menina que desenhou a bonequinha, e por quê? Porque a gente perguntou para as crianças, e viemos trabalhando com as nossas crianças no Ministério Infantil, sobre essa condição da prevenção, quem era a sua pessoa de segurança para você falar um segredo, para você contar aquilo que você teria vergonha até de contar, ou medo. O que me chocou na minha turma foi, a maioria figuras maternas, mulheres. Cadê os homens? Tá? Chamar a atenção de vocês aí. Pais, ocupem os seus lugares. Pai, homem, tá? Também. Porque nós temos muitas mulheres que estão ocupando, outras estão deixando, mas ocupem os seus lugares. Porque são esse terraço com o muro. Tá? É terraço com o muro. É preciso a gente se fechar, a gente se unir, para que a gente possa, em nome de Jesus, cuidar dos nossos pequenos, estarmos atentos. Porque essa condição de distanciamento, ela vai gerar várias condições, principalmente a condição do abusador se aproximar. Porque nessa dinâmica para ele, de isolamento da criança, de distanciamento afetivo, nessa dinâmica para ele, ele faz a leitura. Então segura aí, que esse é o próximo ponto. Olha o versículo 3 aí, irmãos, em nome de Jesus. Versículo 3, 3 a 6. 2 Samuel, tá? 2 Samuel 13. Agora volta para o 2 Samuel. Nós estamos vendo lá o cenário sendo montado para esse abuso ter espaço para acontecer. 2 Samuel 13. Olha o versículo 3 a 6. Aminon tinha um amigo muito astuto. E aí você precisa lembrar que a serpente era astuta. Então, o ambiente que vai favorecer um abuso, a serpente vai estar lá de forma muito astuta. Então vamos lá. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se. Fingindo-se doente, quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos, aqui mesmo me servisse. Meus irmãos, a figura do pai, a figura paterna, estava muito distante emocionalmente e afetivamente daquela casa, a ponto de não ler tudo que estava se passando no ambiente familiar. Meu querido, a gente sabe de história, por exemplo, um pai trabalhava muito, trabalhar é legítimo, às vezes a rotina de trabalho é puxada, é pesada, a rotina às vezes deixa esse pai muitas vezes ausente dentro de casa, mas apesar disso tudo,
apesar desse trabalho todo deixar, como é que eu vou dizer assim, esse trabalho levar esse pai para fora de casa, lá tem uma criança que precisa ser cuidada com afeto e amor, e a figura paterna exerce esse papel de forma maravilhosa. Há um caso, irmãos, de um garoto de 9, 10 anos, que sofreu abuso por parte de um outro homem com mais de 50 anos de idade. Esse garoto, a mãe precisava ir trabalhar, precisava fazer alguma coisa, precisava sair, e aquele vizinho lá, assim, né, bacana, tal, legal, não, pode deixar ele aqui comigo, ele já era um senhor. Esse senhor se aproximou dessa criança, o abraçou e esfregou as partes íntimas no garoto e abusou do garoto. O garoto, por conta da sua carência paterna, inicialmente o garoto gostou do abraço que recebeu. Porque aquela era, talvez, o abraço e a sensação de um homem, de uma figura masculina, paternal, abraçá-lo e cuidar dele, que ele não sentia muito. Por quê? Porque o seu pai vivia distante dentro de casa. O distanciamento, irmãos, o distanciamento emocional e afetivo abre um espaço, abre uma lacuna no coração de uma criança para que ela seja abusada. Porque ela vai começar a ser mendiga de cuidado, ela vai mendigar cuidado, ela vai mendigar atenção, ela vai se colocar numa condição mais vulnerável. A gente está falando de cuidado para além de, não, mas eu troco as fraldas, eu dou comida na hora, eu dou o remédio, eu levo ao médico, eu dou alimento na hora. Não, a gente está falando de cuidado a nível de profundidade, de você saber olhar a sua criança, saber olhar o seu filho e falar, meu Deus, tem alguma coisa diferente com ele. Saber fazer a leitura, né, do comportamento dele. Esses dias, quando a Ingrid estava internada com o Aleph, a Agnes chorou diferente. E teve uma noite que ela chorou, e pastor, meu Deus, tira a roupa dela, que um bicho mordeu ela. Não é possível, o choro está diferente. Aí, depois de tirar e olhar, eu abracei ela forte, falei, fala com vovó, minha filha, fala com vovó, o que você tem? Fala com vovó o que você tem. Abracei ela forte, ela começou a gritar o nome da mãe. Ela não sabia dizer, eu tenho saudade da minha mãe. O que está acontecendo aqui nessa casa? Que minha mãe não está aqui, é você que está aqui, vovó. Ela não sabia dizer isso. Mas ela estava expressando uma dor. A dor da saudade, a dor da confusão na cabecinha dela. E a gente, com aquela dificuldade, sabia que tinha coisa errada, mas com dificuldade de fazer a leitura. Então a gente conseguiu depois, né, engolir o choro, acolher a criança no que a gente pôde acolher. Isso é muito íntimo. Você não consegue fazer isso se você não olha a sua criança. Se você acha que é só uma comidinha que você dá, se você não senta com ela, não pergunta para ela como foi o dia dela, se você não entra, se você não cria, é preciso ser criado. Não é porque você gerou um filho e botou dentro de casa, está no teu colo, que o ambiente favorável para a intimidade aconteceu não, gente. Isso tudo é intencional, como Daiane falou. Isso tudo é construído. Depois do pecado, nada disso acontece instantaneamente. Não acontece. Nem a maternidade é instantânea, nem a paternidade é instantânea. Tudo isso é consciente e intencional. Você que trabalha no setor de educação, às vezes você vai ver aquela criança ou mais recolhida, ou mais espivitada, aquela que pinta o sete, quando você vai ver, há uma desestrutura familiar muito grande ali. E às vezes aquela criança faz de tudo para ver se alguém note para ela, ela faz coisas assim, esdrúxula, faz coisas às vezes assim horrenda, para ver se alguém olha para ela, presta atenção nela. Então, o distanciamento emocional é um dos grandes ambientes e facilitadores para que o abuso aconteça. E o abusador faz a leitura do ambiente. Aí entra o terceiro agora. Ele faz a leitura do ambiente. Terceiro é essa leitura do ambiente. Essa leitura do ambiente, porque olha como é que Aminon faz, ó. Aminon tinha um amigo muito chamado Jonadab, Aminon tinha um amigo muito chamado
Jonadab. Jonadab era o quê? Astuto. Astuto. O perverso, o homem abusador, o ser humano, mulher também abusa, também tem mulheres abusadoras, mas esse ser humano abusador, ele faz a leitura do ambiente ou da família. A gente fala do ambiente porque isso às vezes está na escola, às vezes isso está em vários ambientes, mas principalmente em família. O astuto, o abusador lê aquela casa, lê como é que aquele pai funciona. Se aquele pai é uma figura muito truculenta, muito assim, autoritarista, esse autoritário, ou esse distante emocional, esse banana, tanto o autoritário quanto o banana, acabam facilitando muito para que seus filhos sejam abusados. Muito. No autoritário, o abusador lê, olha, se seu pai ficar sabendo, ele vai te bater, ele vai acreditar, vai te dar uma coça. E no banana, a criança não adianta falar mesmo. Papai, mamãe. Ele é ausente. A criança se sente desprotegida. No autoritarista, a criança se sente vulnerável, que se acontecer, ela pode apanhar de novo, na cabeça dela. E no banana, ela, quem é de ser por mim? Então, o abusador, o perverso, ele lê o ambiente. Pai, você não está aí para colocar comida na mesa. Não é essa a função. Você não está aí para garantir o futuro do seu filho, de sua filha, tendo uma boa educação XY tal. Você está aí para trazer segurança afetiva. Você está aí para trazer, entre aspas, essas cercas que a Daiane falou, para que seu filho seja protegido de cair de um lugar, porque ele não se vê amado, não se vê querido, não se vê celebrado, não se vê enviado, ele não se vê pleno em amor. Você está aí para construir essa relação com ele. Amém, irmãos? Então, um ambiente familiar desprovido de relações afetuosas são um ambiente extremamente vulnerável. Autoritarismo, lares violentos, lares extremamente moralistas, eles são ambientes favoráveis para um abuso acontecer. Quarto lugar, para a gente caminhar, o abusador, em sua maioria, trabalhará para ganhar a confiança dos cuidadores. O abusador, em sua maioria, trabalhará para ganhar a confiança dos cuidadores ou dos pais. Dos cuidadores ou dos pais. Olha o verso 6 e 7. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. O que o abusador vai tentar fazer? O que todo abusador vai tentar fazer? Ganhar a confiança dos pais ou ganhar a confiança dos cuidadores, sejam na escola, sejam dos avós ou sejam dos pais. Essa é uma estratégia. Geralmente o abuso não acontece com estranhos. Em sua maioria, as crianças são abusadas por pessoas da confiança da família. A maioria intrafamiliar, isso que ele está colocando, que a gente ouve muito e lê muito quando a gente, vai pesquisar. A maioria ainda é intrafamiliar. Tem todos os ambientes também que predispõem. Nenhum ambiente é tão seguro assim, mas ainda é intrafamiliar. São pessoas do conhecimento da criança.
Por isso ela tem toda essa habilidade para ganhar essa confiança, fazer a leitura do ambiente. Ela tem toda essa transição aí. Ela consegue se oferecer para ajudar, se oferecer para cuidar. Então, você tem que estar atento por conta dessa questão de que não tem cara, não tem cor, não tem condição financeira. Ele não é um bicho-papão na cara, tá? Na alma, sim, mas na cara, não. Você não vê o que está na cara dele. Na maioria, muito dócil, muito bom, muito legal. Tá? E depois é que você vai conseguir ver, na verdade, o que está acontecendo ali. Quer falar? Não? Então tá. Então vamos lá, irmãos. O que é um abuso sexual? O que é um abuso sexual? Vamos para o verso número 13. Verso número 13 aqui. Verso número 13. 12 e 13. Perdão, vamos ler a partir do verso 11. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou. O que é um abuso sexual? É todo e qualquer ato invasivo à intimidade de uma outra pessoa. É todo e qualquer ato invasivo à intimidade, ainda que não seja violento. Por quê? Porque muitos abusadores, quando vão abusar de uma criança, eles não são violentos, mas eles são invasivos à intimidade daquela criança. É toda e qualquer atitude de tentativa de aniquilar. Um abuso sexual é a tentativa de aniquilar a vida de uma pessoa. É uma tentativa de aniquilação, porque vai quebrar aquela alma, vai craquelar aquela alma daquela criança. E é preciso depois, a gente fala tentativa porque há esperança de tratamento. Olha só, a gente está aqui, quer ver um exemplo disso? Estamos aqui numa mesa multidisciplinar. A gente tem uma pedagoga, a gente tem a psicóloga, a gente tem um teólogo, pastor. Então, é preciso um tratamento multidisciplinar, os olhares múltiplos sobre a vida dessa criança e desse adulto também. A gente, quando acolhe uma pessoa no ambiente psicoterápico que foi abusada e ela tem, uma comunidade de fé, a gente até direciona também, olha, procure, se permita também ser cuidado pela condição espiritual, porque toda essa condição vai sarar a sua alma. Então, um abuso sexual é a tentativa de aniquilar toda a força emocional, espiritual e até física de uma pessoa. E aí eu queria só colocar assim, que o pastor falou assim, pode não ser violento, pode não ter uma condição de agressividade, Você pode não ter uma penetração brusca, pode não ter uma roxidão no corpo, mas a alma sempre vai ser violentada. Sempre. Num abuso sexual, sempre vai ter uma violência na alma. Um exemplo que a gente passou esses dias, um menininho de 4 anos, ele presenciou a relação dos pais. Aí ele foi para a creche, começou a ficar nervoso, muito agitado e tal, tem alguma coisa errada. Foi sondar e aí a gente descobriu essa situação porque veio à tona, por conta do pai mesmo. Ele estava dormindo, o garotinho.
Então, assim, o simples fato da gente nem conseguir separar os ambientes, né, para as nossas relações com os maridos, com as esposas, isso é um abuso. Não teve violência, né? Mas olha o que afetou na alma desse menino. Hoje ele está falando que as estimuladoras são namoradas dele. Quer beijar na boca das meninas. Então, assim, isso é um abuso. Irmãos, estão entendendo isso? Meu irmão, quarto de criança é quarto de? Quarto de casal é quarto de? Casal, irmão. Há muita energia saindo daquela relação sexual ali. E isso contamina a criança. Ou você acha que é só... Não, irmão. Há uma energia. Por exemplo, alguém já entrou em algum ambiente e falou assim, gente, que um ambiente pesado. Já sentiu isso? Irmãos, quando você está namorando com o seu cônjuge, é legítimo e tal, beleza, mas vai exalar ali uma energia naquela relação ali. E aquela criança está lá, precocemente, recebendo aquela energia. Não tem, ela está dormindo. Meu irmão, mas está sendo transmitindo uma energia, irmão. Nós não somos só o que você enxerga. Você entende? Nós somos mais do que você consegue enxergar. Por isso, se deixará o seu pai e a mãe se iniciar a sua mulher, então se teve um filho, você tem que deixar. Ele tem que ir para o quarto dele. Vai dar trabalho, às vezes você vai dormir lá um tempo no quarto dele, depois você vai para o seu, naquele negócio de vai, desmama, mas é isso. O quarto do casal não é, porque criança é um bicho curioso. Irmãos, guarda uma coisa no seu coração. Relação sexual é para você fazer com o teu cônjuge, não para ver. Relação sexual não foi para ser vista, foi feita para ser desfrutada dentro de um ambiente conjugal. Amém, irmão? Agora, quando você expõe uma criança a uma cena dessa... Teve uma criança que ela ficou... A Daiane contou isso, eu lembrei também de um relato que eu li, que a criança teve isso como uma agressão. Ela achava que o pai estava batendo a mãe, e a mãe estava chorando. E ela foi para a porta do quarto, e ela nem estava no quarto. Mas ela acordou do quarto dela e ouviu. E ela começou a bater na porta, não bate nela não, não bate nela. Olha, assim, a capacidade da criança. Mas olha o sofrimento dela. Ficou na cabeça dela que a mãe estava sendo espancada. Então, assim, é preciso que a gente tenha esses limites. Existem fronteiras que a gente precisa respeitar. Sabe essas cercas que a Daiane falou em Deuteronômio? São as fronteiras que é preciso respeitar. Você tem um ser aí que não te pertence, que não é teu, que foi confiado a você e você vai prestar conta? Eu também vou. Há um temor quando eu falo isso, porque eu também vou. E agora, como vó, a gente ainda tem dobrado. É amor dobrado e responsabilidade dobrada, porque você também vai prestar conta, porque Deus confiou aquela casa. Então é preciso que a gente tenha atenção com relação a isso, porque isso que ele falou aqui das energias é um fato comprovado, psicologicamente falando. Nós temos uma energia vital também, que é exalada tanto em momentos de alegria. Lembra? A Bíblia fala isso também, a Bíblia é muito sábia. Um coração alegre faz o quê? Essa energia aformoseia o rosto. Você chega perto de uma pessoa sorridente, para cima, ela te contagia. Quer ver? Quem aqui já esteve num encontro e que estava tudo borocochô, aí chegou uma pessoa e no final ficou todo mundo alegre e tal, porque aquela pessoa trouxe assim, aquilo que exalava dela, trouxe uma alegria, trouxe uma paz. Alguém já viveu isso? Amém? Mas também já esteve no encontro, estava tudo bem, aí chega aquele cunhado, pronto, irmão, não é o meu não, o meu é de Deus, o meu é de Deus. O teu cunhado, chega o teu cunhado, não o meu. Rapaz, o negócio assim, caramba, como é que o cara conseguiu estragar? Alguém já viu isso? Também na área sexual, cara. Também isso na área sexual. Isso também é transmitido. Então você pensa assim, eu nunca vou fazer isso com meu filho, nunca vou abusar. Aí você deixa ele no quarto. Irmão, você está criando um ambiente e está distorcendo. Sua criança não tem maturidade para saber que aquilo é uma relação de amor entre pai e mãe. E mesmo que tivesse, não é para ver, irmão. Sexo não foi feito para a gente ver, foi feito para a gente viver dentro da conjugalidade, não para ver.
Não para ver. Amém, irmão? Ver é distorção já. É distorção. Vamos lá. Cada horário. Uma das questões que toda pessoa abusada geralmente lida é com a verso 15 e 17. Diz assim: logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia, porque era doentio. Era doente. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: põe esta mulher daqui para fora e tranque a porta. Uma das coisas que toda pessoa que sofreu abuso lida emocionalmente é com culpa falsa. Ela se sente culpada por ter passado por aquilo que passou, e muitas vezes, sabe por quê? Patrícia vai falar. Todo abusado, né, toda pessoa que foi abusada, ela vai sentir-se culpada, é característico. Tem muitas coisas que são características no abuso que mazelam uma pessoa. Medo, a depressão pode vir por conta de um abuso, a insegurança, a desconfiança, porque principalmente, né, quando esse abuso é cometido intrafamiliar, por alguém que poderia cuidar de você, deveria, tem a responsabilidade de cuidar de você, e ela acaba cometendo isso com você. Então, a criança vai desenvolver ali uma condição de insegurança, e ela tem que achar um culpado. Ela fica em busca de um culpado. Não tem como isso ter acontecido nada. Alguém é culpado. Quem é culpado? Se ele não é o culpado, porque ele estava muito certo o que ele fez, sou eu que fui culpada. A criança se sente culpada. Muitas vezes ela não consegue nem contar. Como é que eu vou contar isso para o meu pai e para a minha mãe? Como é que eu vou contar isso para... Porque eu fiz alguma coisa. Quando ele me chamou, eu fui. Quando ele me ofereceu um doce, eu fui. Quando ele me perguntou, eu fui. Por que eu fui burra? E aí a criança em si, o adulto, aí cresce, né? A gente vai falar agora do adulto abusado. Ele também começa a achar um monte de argumento. Por quê? Ele é mais cruel ainda. Ele é mais algoz dele ainda. O adulto fica mais algoz dele mesmo. Uma pessoa abusada não precisa de outro algoz, não. Ela já é dela. Ela mesmo se maltrata. Por isso que ela tem problema com baixa estima. É uma outra característica também. Tá? Ela não consegue se olhar e se enxergar como uma pessoa com potenciais, com virtudes. Né? Ela não consegue ter muita alegria para viver. Ela acaba até desenvolvendo alguns traços de amargura por conta do abuso, porque ela vai se culpando. Ela é seu próprio algoz. E aí ela não consegue fazer a transição de olhar assim: hoje eu sou adulto, eu tenho 30 e pouco, eu tenho 20 e pouco, eu tenho 40, eu tenho essa idade, eu não consigo acolher aquela minha criança. Eu olho para aquela criança e maltrato ela. Mais uma vez, eu vou lá no meu passado e quando eu lembro dela, eu falo: você foi promíscua. E tem umas outras questões, irmãos. As nossas terminações nervosas foram feitas para sentir. Que olha então, só, quando uma criança... olha só que bacana. Não, isso é bacana, porque... Não, sério, porque na Bíblia você vai ver lá assim, Tamar falando assim: não, meu irmão, não me expulse. Se você olhar desavisadamente, parece que Tamar gostou de ter sido abusada. Não foi. Às vezes uma criança que sofre vítima de abuso, por conta dessas terminações nervosas que a Patrícia está falando, ela vai sentir um prazer. Só que ela não tem condição de racionalizar, de pensar aquilo como sendo algo monstruoso. Ela fica confusa, porque tocou no corpinho dela. O corpinho dela tem um montão de sinapse. E aquilo vai dar prazer, mas vai ter algo ali dentro dela dizendo: tem algo errado. Mas se está errado, por que eu estou sentindo prazer? Ela não consegue nem discernir, porque se for intrafamiliar, de pessoas bem próximas, é pior ainda. Por quê? Ali é o ambiente para ela receber afeto, cuidado e atenção. Então, o afeto para ela não sabe que aquilo não é afeto. Ela não sabe que aquilo não é atenção devida. Tem pessoas que foram abusadas dos 3, 4 anos, existem relatos que a gente acompanha,
E até os 12, 13 anos, foi quando ela ouviu na televisão, por isso nós estamos aqui falando, por isso nós estamos aqui colocando e até reproduzindo isso de forma midiática, para que outras pessoas tenham acesso, porque aquela pessoa não sabia, e é um relato verdadeiro, tá? Eu assisti esse relato, de uma pessoa que colocou essa condição de que ela não sabia, ela achava que era natural, que nas outras casas aquilo também acontecia. Quando ela ouviu uma pessoa falando na televisão, numa entrevista, que ela falou, meu Deus, então eu sou abusada, desde os meus, quando eu me entendo por gente. E aí ela foi lá atrás, ela descobriu que estava desde os 3 para 4 anos, até os 12 anos, foi quando ela conseguiu dizer assim, para, chega. Mas até ali, ela estava sendo abusada. E ela achando que ela estava sendo acolhida, que ela estava sendo suprida. E pelo contrário. Então, há essa confusão. Então, quando um adulto olha lá atrás e lembra que ele sentiu um certo prazer, porque era um local que era feito para isso, mas não era aquele momento nem com aquela pessoa, ela sente nojo dela mesma. Ela sente asco. Ela sente desprezo por ela mesma. Ela se culpa. E é uma culpa avassaladora, irmãos. Por isso que é preciso falar sobre isso e acolher. E se tem alguém que vai ouvir isso, né, que está aqui ouvindo, ou que vai ouvir, eu queria colocar assim, de coração, você não é culpado, de forma alguma, você nunca foi culpado. Se tem algum culpado que tem que se haver com isso, que tem que tratar isso, é quem abusou de você. Não há nada, não tem a tua roupa, não tem o que você falou, não tem aonde você sentou. Não, mas é que eu sentei perto dele, ele me chamou para sentar no colo, eu sentei. Não tem. Você não tinha habilidade. Liberte-se disso em nome de Jesus. Amém. Um dos primeiros passos é você se permitir curar onde você se enxerga assim. Você não é culpado. Você não tem culpa do que aconteceu. Existe um culpado, sim, mas não é você. Você foi não vitimizado, mas vítima nesse processo. Amém. E é interessante, o pastor começou a falar com a questão, você só tem 2 tipos de pessoas aqui, né? A que está sendo acolhida e a que já está acolhendo. Uma pessoa que não se cura, que não se trata nessa questão, e se a gente perguntar aqui, eu tenho quase certeza que muitas mãos se levantariam se você já presenciou, se você já foi abusada na tua infância. Porque, infelizmente, é um caso muito grande e continua crescendo. Mas é necessário a gente tocar nessa ferida, porque não há outra forma de curar. Não há outra forma. Para a gente curar um machucadinho, quem é mãe, pai sabe, vai lá, tem que limpar primeiro, para cicatrizar. Vai ficar lá a marquinha, mas está tratado. Quando a gente não trata, a gente perde a habilidade de acolher. E aí a gente começa a ser mais omissos. Finge que não está vendo. Aí vai chegando as crianças aqui que estão passando pela questão de abuso. E a gente sabe, porque a gente já foi, mas eu falei, eu não vou me meter nisso. E aí a gente vai se perdendo da nossa vocação. Não há outro jeito de curar, de cuidar dos pequeninos, se nós, adultos, não curamos as nossas feridas. Porque a gente vai mais machucar do que cuidar. Eu queria colocar assim a questão, irmãos, olha, a gente já vai encerrar, tá? Já está partindo para os pontinhos finais aqui. E me veio aqui, não está nem anotado aqui, me veio na mente assim, nas nossas casas a gente tem potenciais pessoas para serem abusadas e em potencial abusadores. Então olha a responsabilidade, porque um abusador, um dia ele foi criança, um dia ele mamou, trocou fralda, ele não nasceu e já está abusando. Não. Ele estava numa casa. Ele foi filho de alguém. Então, que em nome de Jesus a gente acolha essa palavra, acolha esse alerta, acolha essa condição, para que não saia das nossas casas pessoas abusadas ou pessoas não acolhidas quando forem abusadas, porque pode acontecer, ou abusadores. Que a gente tem, em nome de Jesus, a responsabilidade de educar, criar e instruir os nossos filhos para entregarem virtudes e não a mentira que o pecado conta sobre eles. Amém. Irmãos, todas as irmãs aí, levanta a mão, por favor. Levanta a mão aí, por favor, todas as irmãs. Só as irmãs, só as mulheres. Só as mulheres.
Conta aí, por favor. Conta aí, Daiane. Conta aqui e você conta aqui. 10 aqui e 10. 20 irmãs aqui. Segundo a ONU, 5 mulheres aqui sofreram violência ou física ou sexual. 5 irmãs aqui presentes. Ou sofreram um tipo de violência física ou um tipo de violência sexual. 5 de cada irmã aqui. Irmãos, são nosso povo, são nossa gente. A gente tinha muito mais para conversar, mas o horário não permite. Mas eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus. Uma coisa é eu ter sido abusada. Uma coisa é naquela cena eu ter sido uma vítima. Mas em nome de Jesus, a sua identidade não é vítima. Sua identidade é de filho de Deus. Há uma coisa que é anterior ao abuso. O que pode destruir uma vida? Um abuso não tem o poder de destruir uma vida. Por isso, como Patrícia falou, o abuso é uma tentativa de destruição de uma vida, mas o abuso não tem o poder de destruir uma vida. O que pode destruir uma vida? O pecado. O pecado pode destruir uma vida. O pecado, ele é anterior ao abuso. Aliás, o abuso é uma manifestação do pecado. Portanto, se algum dia você sofreu algo desse tipo, eu quero te dizer em nome de Jesus que em Cristo Jesus a sua identidade está guardada. Que Ele não te conhece como vítima. Não é este o teu nome. Ele não te conhece como abusada, como rejeitada, como desprezada, como não amada. Não é assim que Ele te conhece. Ele tem um outro nome para você. E esse nome expressa o quanto Ele te ama e quanto você é querida por Ele desde a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, volto a dizer para você, talvez você nunca passou por isso. Talvez na sua casa não tenha nada disso. Mas eu quero te dizer que entre os nossos filhos e as nossas filhas, entre os nossos irmãos e nossas irmãs, tem gente que passou e sofreu isso. E tem mais gente que vai chegar. E isso é suficiente para você se levantar e aprender. Porque se você não está sendo cuidado, já passou a fase de você estar sendo cuidado, agora chegou a fase de você se tornar o quê? Um cuidador. Porque na igreja, ou você chega para ser cuidado, para depois se levantar como um cuidador. Mas ninguém, nenhum filho de Deus, foi chamado para ficar boiando. Não. Ou nós estamos no ambiente de sermos cuidados, ou estamos no ambiente cuidando de outras pessoas. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, em nome de Jesus. Amém.